Irmãs, bom dia, paz de Deus. Continuando a série, hoje nós vamos falar sobre uma mulher chamada Raabe. Raabe tem sua história registrada na Bíblia no livro de Josué, nos capítulos 2 e 6. Vamos lá. Raabe é uma prostituta em Jericó. A sua casa era estrategicamente no muro de Jericó. Ali era uma porta para o pecado. Ali passavam os homens, os viajantes se hospedavam na sua casa. Até que Josué ele envia 2 espias até a cidade de Jericó e eles se escondem na casa de Raabe. Essa informação chega ao rei daquela cidade e ele manda mensageiros à casa dela para fazer um pedido, uma ordem, dizendo para ela os entregar. E ela diz: olha, eles realmente estiveram aqui, mas já foram embora. Se vocês forem rápidos, vocês até os alcançam. E aqueles mensageiros saem e vão atrás desses homens, até que Raabe vê que os portões se fecham e sobe no terraço, onde ela havia escondido aqueles 2 espias. E ali naquele terraço há uma conversa entre eles e Raabe, e essa conversa muda toda aquela rota da vida dela, muda a sua história. Ali ela diz para eles que ela conta, o que os mensageiros vieram, e daí ela diz para eles assim que todo aquele povo tinha conhecimento das maravilhas que o Senhor tinha feito com o povo de Israel, do Mar Vermelho, das guerras que haviam ganhado, eles sabiam. Mas diferente daquele povo que estava com o coração mais endurecido, mesmo com medo, ela estava disposta, ela estava com o coração disposto a ajudar. E mais, ela ainda fala assim para eles: o vosso Deus é Deus, acima nos céus e embaixo na terra. Ela afirma o poder do Senhor. Ali, ela mesmo que sem entender, ela estava já declarando que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso. Falando assim nas nossos pensamentos, e ela já estava se convertendo, mesmo sem conhecer as leis daquela época. E a conversa continua, e ela fala assim que ela agiu com bondade com eles, ela se arriscou por eles, e ela queria que também eles agissem com ela, poupando a vida dela e de toda a sua família. E ela é mais específica, ela diz: olha, eu quero que vocês não deixem morrer meu pai, não matem meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos e toda a nossa família. E ali eles selam esse acordo, eles prometem a ela que sim, que eles poupariam todos. E a conversa ainda continua, e em sinal, eles precisavam de um sinal para saber que aquela casa seria poupada, para passar para todos lá no acampamento. E daí os espias, eles orientam ela a colocar um cordão vermelho na sua janela. Aquele cordão ia simbolizar que eles não poderiam atacar aquela casa. Aquele cordão não era enfeite, aquele cordão não era um detalhe, aquele cordão era um posicionamento, aquele cordão era uma aliança que ela já estava firmando com aquele povo. E assim aconteceu. Tem toda a história, eles conseguiram tomar a cidade de Jericó e Raabe foi poupada, a sua família foi poupada. E nós podemos dizer assim que o Senhor cumpriu, o que Ele prometeu ali. Raabe teve a sua história transformada de um passado para uma heroína da fé, de um passado de prostituta para a heroína da fé, uma má reputação para uma heroína da fé, uma mulher que fez parte da genealogia de Jesus. Raabe casou com Salmo, foi pai de Boaz, que foi tataravô de Davi. Raabe é lembrada no Novo Testamento como heroína da fé, como heróis, como os heróis da fé. Então, irmãs, nós podemos tirar algumas lições da história de Raabe. O teu passado não te define, o que você fez ou o que você deixou de fazer pode ser transformado no Senhor. A sua identidade pode ser restaurada nele. O Senhor, Ele muda rotas, Ele muda histórias, Ele é estratégico. Basta nós termos um coração disposto, assim como Raabe teve. Raabe estava
estava disposta a ajudar. Raabe escondeu e Raabe conseguiu salvar toda a sua família. A palavra ainda diz sim que ali, quando ela pede por toda a sua família e eles são salvos, a fé daquela mulher alcançou a todos. Nós também podemos ser essa mulher improvável que pede pelos seus e o Senhor os alcança. Então eu quero deixar uma palavra para você. Não desista do teu filho, da tua filha, do teu marido. O Senhor, Ele vê o teu coração disposto. O Senhor, Ele transforma a sua vida. E através de você, Ele vai alcançar a tua família. Através das suas orações, através dos seus pedidos, Ele vai alcançar. Pode estar demorando, mas Ele vai alcançar. Creia que eles serão salvos também. Aquele cordão que eu falei, que não era um enfeite, aquele cordão aponta para Jesus. Onde o sangue de Jesus está, não há morte. E foi ali que aconteceu. Vocês vejam que interessante? Lá no Velho Testamento, lá na época de Josué, simbolizar aquele cordão escarlate, que era como o sangue de Jesus Cristo, né? Simbolizando o sangue de Jesus Cristo, mesmo sem haver ali. O plano de salvação já estava sendo concluído, né? Começando o plano de salvação. Então, queridas, essa é a minha mensagem de hoje, que veio através do Espírito Santo para o meu coração. Que sejamos mulheres improváveis, que assim como Raabe, que foi rotulada por anos como uma prostituta, com uma má reputação, ela é lembrada até hoje, os seus descendentes existem até hoje. Ela é uma mulher de fé, uma heroína da fé, assim como nós. Que Deus abençoe.